Saber ler e escrever é tão importante quanto saber contar. A alfabetização não é alfabetização só de letras. Vamos ver um pouco sobre alfabetização na matemática. Vou falar um pouquinho aqui para explicar o exercício para você, pai, mãe. Não estou falando só para professor, não. Quero que você, mãe, que está sempre acompanhando o desenvolvimento do seu filho pequenininho, de 2 aninhos, 3 aninhos, até 6, 7, onde o aprendizado ali é muito rico. Então observe a contagem de rotina, a contar 1, 2, 3, 4, 5. A gente brinca com a criança, desde cedo ela já começa a falar, ela já começa a contar. E ela praticamente recita os números, ela fala de memória. Assim como ela canta de memória, ela recita, ela fala uma frase, ela também então conta de memória. Ela não relaciona cada número falado, cada som emitido para aquele nome de número, à quantidade. E você pode ajudar nisso. Vou passar assim algumas dicas. Primeiro, vamos entender que até 5 a criança sabe contar facilmente, são os números perceptuais. Piaget, um grande historiador, um grande pesquisador da pedagogia, da psicologia, ele mostra, e tem um livro, vou indicar aqui para professor, chamado A Criança e o Número, da professora Constance Camus. É um livro que mostra toda essa teoria que eu estou colocando e dá umas ideias de como você pode ajudar a criança a desenvolver essa percepção. Até 5, a criança conta sem ficar 1, 2, 3, 4, 5, são os números perceptuais. Acima de 5 são mais elementares, reflexivos, exige um conhecimento prévio e aí ela vai alcançar isso por volta de 4 aninhos, 5, essa contagem que vai muito além, mas já relacionando quantidade ao número que ela está falando. Vamos ver um exercício aqui. Então, algumas curiosidades nessa questão de números perceptuais. Se você organiza assim para a criança, 5 balas, de forma sequencial, né? Você vai mostrar para a criança, aqui contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí você mexe com elas e mexe a organização espacial dessas balinhas e pergunta, e vamos contar novamente, aqui continua com 5? Você pergunta para a criança, ela vai olhar bem e num primeiro momento ela terá que contar. Ela viu que você desfez o movimento a organização inicial, mas ela terá que contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Porque mudou a organização espacial. Então, acompanhar isso como evolução. Vai chegar um momento que você está brincando e coloca ali as 5 balinhas, né? E pergunta de 5 novamente, sem contar. E muda tudo, mexe e pergunta, e agora, tem quantas? Aí ela responde 5 sem precisar contar. Então você percebeu que houve uma evolução dessa contagem e desse entendimento. Um outro exercício que você pode incentivar a criança a classificar. Então você pega aqui, eu tenho pedrinhas e balinhas, né? Mistura tudo e pede para ela classificar. Separe 5 pedrinhas e 5 balinhas para mim. Então ela vai separar até 5 porque você está trabalhando com os números perceptuais. 5 balinhas, pedrinhas. Separa bem e você pergunta, aonde tem mais? Ela, o volume de início chama mais atenção. Pode ser que ela responda, aqui tem mais. Se ela responde, está igual, também é uma evolução do pensamento dela. Aí você vai e coloca mais pedrinhas e mais balinhas. Você sabe que tem muito mais pedrinhas aqui, mas você vai perguntar para ela mais. E ela vai também, de início, ver pelo volume, tentar chegar na conclusão
do que tem mais, até que ela resolva contar. Lembrando que até 5 ela conta até mesmo sem pegar nas balinhas. Ela pega facilmente e separa 5. Se ela precisa contar mais do que 5, ela vai precisar pegar uma a uma. Então observe esse gesto e esse comportamento matemático, porque isso é uma adição que ela já está fazendo quando ela vai colocando um número dentro do outro. Isto é, depois de 5 ela vai acrescentar uma e o 5 virou 6. Acrescenta mais uma, o 6 virou 7. Essa é a noção que a gente vai desenvolver de números. O exercício de classificação de brinquedos, classificação aqui no caso das pedrinhas, eu separo as pedrinhas e peço para ela separar as da mesma cor. Então separa as marrons, a azul, separa a marrom mais clara, ela mesmo alistada, ela vai criar o seu critério de classificação. Quando ela criou esse critério das iguais, ela já está conseguindo fazer uma classificação numérica e aí você estimula. Vamos contar agora então quantas ficaram aqui na marrom, quantas ficaram nessa. E você vai sempre observando a contagem de rotina, a relação quantidade com o número que ela fala. É muito gostoso, estou dividindo esse exercício com vocês. Em casa, brincarem com os... Junto com isso, pode já apresentar o desenho do número para a criança. Então, como se desenha o número 1, como se desenha o número 2, como se desenha o número 3, para ela perceber que é um símbolo desenhado e que representa uma quantidade. Assim como eu falei em outro vídeo sobre a alfabetização ser um processo com relação à leitura e à escrita, com a matemática acontece a mesma coisa. É um processo e aproveite a brincar com essa criança, porque o jogo, a brincadeira, a relação quantidade a símbolo escrito é que vai fazer com que ela desenvolva a matemática e se alfabetize na matemática.